gente usa esse tempinho aí inicial para a gente fazer isso. Ou em dúvida em alguma questão específica também, a gente pode ver. Professor, eu estou em dúvida no número 3. Número 3? Vamos lá, peraí, deixa eu só abrir aqui. Na parte que diz a sua participação para a nossa respiração. Tipo, eu sei que é o oxigênio, né? Mas eu não sei como explicar. Número 3, né? Isso. É uma questão discursiva, deixa eu ler aqui. Ah, tá. Comente sobre a composição atmosférica, qual é o gás mais abundante e sua participação para a nossa respiração e o gás que é vital para nós seres humanos. Eu falei isso durante a aula. Então, sobre a composição atmosférica, né? O gás mais abundante é o nitrogênio, que para a gente é inerte, ok? Para nós seres humanos é inerte. Na forma dele é gasosa molecular, que a gente tem, tá? Depois a gente vai ver lá em ecologia que a gente até consegue assimilar esse nitrogênio, mas é na forma quando ele é incorporado a outras moléculas, tá? Mas aí a gente tem bactérias, nitrificantes, desnitrificantes que participam de todo esse ciclo, que são os ciclos biogeoquímicos, que a gente vai falar isso em ecologia mais lá para frente. Mas vamos lá, nos até a questão do escopo do sistema respiratório. Quando ele pergunta aí a composição do gás atmosférico, do ar atmosférico, né? A gente está falando dessa camada de gás, né, que envolve, né? Aí, vamos lá. Então, a composição química é essa. O gás mais abundante é o nitrogênio, que para nós, seres humanos, é inerte. E o segundo mais abundante, que é vital para a nossa sobrevivência, é o gás oxigênio, tá? Beleza? Consegui tirar a dúvida? Sim, aí é só para responder isso mesmo? Só. Só. Ah, eu pensei que tinha fazer mais coisa. Não, bem sucinto mesmo, tá? Pessoal, dúvidas aí? Vocês têm dúvidas aí em alguma outra questão? Pode falar, a gente tem esse tempinho agora aí. Senão, aí a gente começa a nossa aula de hoje. Deixa eu só localizar eu fiquei com dúvida na questão 6. Questão 6? Tá, deixa eu ver aqui. Questão 6. Vamos lá, questão da PUC. Troca gasosa de oxigênio, gás carbônico nos alvéolos se faz. Você ficou com dúvida em quais alternativas aí? Na verdade, eu não entendi muito bem a questão, mas aí eu marquei a letra E. Tá. Então, vamos lá. No enunciado está falando o seguinte, ó, a troca gasosa de oxigênio e gás carbônico nos alvéolos. Os alvéolos, lembrando, são aquelas microestruturas nos pulmões, nossos pulmões, né, dos mamíferos, são pulmões alveolares. Então, é ao nível dessas microestruturas que ocorrem essas trocas gasosas, que a gente chama de hematose, né, entre o sangue, né, pulmões, sangue, né, oxigênio se difundindo, né, por difusão para o sangue e uma parte do CO2 a gente viu, né, que aí vai se difundir do sangue para os pulmões, por os alvéolos, né, mas especificamente aí a gente vai expirar, né, liberar para o ambiente. Então, isso são as trocas gasosas que ele está falando no enunciado. Ele quer saber como que se faz, né? Vamos lá ler as alternativas aí. É a letra B, tá? Por diferença de tensão desses gases entre o alvéolo e o capilar, tá? Tem uma diferença de pressão, né? Na verdade, né? Então, tem uma diferença de pressão. A gente tem um processo aí que é de difusão, um processo, né, físico, químico, e aí a tendência é sair da onde tem mais para onde tem menos, que a gente falou isso lá em biologia celular também. Então, a gente está vendo aí como é que está tudo integrado, né? Então, para que ocorra essas trocas gasosas, tem que haver uma diferença de pressão. Então, o gás oxigênio, por exemplo, está mais concentrado no exterior, né? No ar atmosférico. Então, o oxigênio entra, ok? E no inverso, né, o CO2, uma parte dele vai sair, tá? Por isso a letra B aí. Beleza? Consegui tirar a dúvida? Sim. Tá.
Mais alguma outra, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Não? Então, deixa eu postar o gabarito aí dessa aula, o gabarito completo da aula 14, né? Vou postar aí no chat, tá, pessoal? Copiem aí ou printem. Estou meio perdido hoje aqui, porque eu estou com um monte de telas abertas aqui de trabalhos, tá? Se eu parecer meio perdido para vocês, é por conta disso, tá? Umas telas aqui que eu não posso fechar. Aí, pessoal, na íntegra, o gabarito aí da questão 1 até a 15, tá no chat aí, tá? Copiem aí. E me avisem quando a gente puder começar a aula de hoje, tá? A aula de hoje é aula 15, tá, pessoal? Sistema aí circulatório. Pode começar, professor. Pode? Tá. Deixa eu abrir aqui minha apresentação. Vocês querem que eu poste depois os slides lá no grupo? Tem ajudado vocês? Sim, por favor. Tá. Da aula passada eu não postei, não. Vou postar então hoje também, tá? Ok. Assim que terminar a aula, eu posto lá. Da aula passada e a de hoje. Tá aí, todo mundo está visualizando, né? Certo? Sim. Tá. Vamos lá, então. Então, o sistema circulatório, a gente continuando aí nas nossas aulas de anatomia e fisiologia, com foco na humana, né? Principalmente. Então, sistema circulatório, o nome dele, ele é também chamado de sistema vascular sanguíneo, que é o termo até mais correto, inclusive, tá? Então, a gente está falando aí da mesma coisa, tá? Esse sistema tem esses dois nomes. Vascularização, né, vem de vascular, que significa vasos, né? É relacionado aí com isso. O sistema circulatório, ou vascular sanguíneo, ele é formado, a gente pode dizer, aí, por três partes, né? Pelo sangue, que é o líquido, né? Pelo menos a maior parte dele é líquido, né? Pelo sangue, que é um tipo de tecido, não sei se vocês sabiam disso, mas o sangue é um tecido conjuntivo, um dos 4 tipos de tecidos que a gente tem no nosso organismo. Então, o sangue é um tipo de tecido, um tecido conjuntivo, um tecido que tem uma natureza fluida, né? Uma matriz fluida aí. Então, o sistema circulatório é formado pelo sangue, por esse tecido fluido, conjuntivo, pelos vasos sanguíneos. O sangue, né? Ele flui dentro desses vasos sanguíneos e pelo coração, por esse músculo aí, essa bomba, né? Que vai impulsionar esse líquido dentro desses vasos, ok? Então, nosso sistema circulatório ou vascular sanguíneo é composto pelo sangue, pelos vasos sanguíneos e pelo coração, ou miocárdio, né? Também podemos assim chamar. Bom, vamos lá do básico, né? Quais são as funções do sistema vascular? Ele tem várias funções, né? A gente fala aí que, basicamente, ele tem uma função de transporte, ele transporta várias coisas,
E aí, por exemplo, a gente vai ter o transporte de nutrientes, os alimentos lá que a gente ingere, e depois passa pelo nosso tubo digestório, desmontado e vira esses nutrientes, que depois vai circular e vai para todas as células que precisam se nutrir. Então, ele transporta nutrientes, proteínas, né, lipídios, carboidratos, sais minerais, vitaminas, aquilo que a gente estudou lá nas aulas de bioquímica, para a gente observar aí como é que está tudo integrado, né, as informações. Os gases também, então, os gases respiratórios, né, e aí a gente vai falar os nossos de interesse, que é o oxigênio e uma parte do CO2. Então, eles também são transportados pelo sistema circulatório, ok? Então, os gases também são transportados. Claro que, né, outros gases aí também podem ser transportados, até gases tóxicos. Se a pessoa estiver num ambiente fechado, inalando um gás tóxico lá, também vai ser transportado aí, né, pelo sistema circulatório. Os hormônios também, esses mediadores químicos produzidos pelas glândulas endócrinas, que a gente estudou lá no sistema endócrino, os hormônios também são transportados pelo sistema circulatório. Mas a gente não tem coisas só boas sendo transportadas, não. A gente vai ter também as excretas. As excretas são, né, os produtos da excreção, lá do sistema excretor, que a gente ainda vai estudar, que são resíduos do metabolismo que precisam ser eliminados pelo organismo, não pode se acumular. E as excretas vão ser transportadas por meio do sistema circulatório, né, até lá o sistema excretor, que depois vai eliminar isso. E outras coisas também. O sistema circulatório, além de transportar nutrientes, gases, hormônios, excretas, dentre outras coisas, também participa, né, ativamente aí na nossa defesa imunológica. Então, o nosso sistema imunológico nos defende contra a entrada de antígenos, qualquer coisa estranha ao nosso corpo, a gente chama de antígenos. Esses antígenos podem ser patogênicos, causadores de doença, ou até mesmo não. E aí, por exemplo, né, micro-organismos invasores lá, como bactérias e vírus, vão ser, né, essa infecção aí, ela vai tentar ser debelada, né, parada, né, pelo nosso sistema imunológico. E as células de defesa, né, e algumas moléculas envolvidas nessa defesa, que a gente ainda vai estudar isso no nosso sistema imunológico, é transportado também pelo nosso sistema circulatório. Então, por isso que a gente fala que o sistema circulatório também tem uma participação importante na nossa defesa imunológica. Outra coisa também importante do sistema circulatório é que ele integra todas as funções do organismo. Então, ele basicamente vai integrar todas as funções. Enquanto os sistemas reguladores lá, sistema nervoso e endócrino, coordenam, né, essa integração, de fato, o sistema circulatório vai fazer essa integração entre todos aí. Bom, vamos falar aí de uma das partes aí do sistema circulatório, né, que é composto de sangue, vasos sanguíneos, né, e pelo coração. Vamos começar falando do sangue, né, esse tecido conjuntivo. Agora vocês já sabem que o sangue é um tipo de tecido conjuntivo. O que a gente chama de sangue é formado pelo plasma e pelos elementos figurados. Então, o sangue é formado por essas duas partes aí. O plasma, né, é a parte líquida do sangue, corresponde a 55% do sangue. Ou seja, um pouco mais ali, mais da metade, né? Então, mais da metade do sangue é a parte líquida, né? Que é a água. E aí, dentro desses 55%, a gente tem 92% só de água, tá? E aí, depois a gente tem nutrientes lá dissolvidos lá, como, por exemplo, carboidratos simples, vitaminas, isso aí está dissolvido aí, tá? Outros nutrientes também. Essa parte que a gente chama de elementos figurados, né, que corresponde aí um pouco menos da metade, 45%, é o que a gente chama de parte sólida, né? E aí é formado pelas células, os eritrócitos, né, que são os glóbulos vermelhos, as hemácias, né, que a gente chama também, tem todos esses nomes, e os leucócitos, que são os glóbulos brancos envolvidos na defesa, né, lá do sistema imunológico, ok? Então,
Essas células aí estão presentes no sangue. Então, por isso que a gente comentou lá que o sangue tem essa participação, né, ativa na defesa imunológica. Por quê? Porque nele, nesses elementos figurados aí, tem os leucócitos, os glóbulos brancos, que fazem a defesa contra antígenos, ou seja, substâncias estranhas. E também é formado por plaquetas. As plaquetas fazem parte dos elementos figurados, nessa parte sólida. Lembrando que as plaquetas, elas não são células, elas são fragmentos celulares. As plaquetas são derivadas de um tipo de célula chamada megacariócito. A gente tem um desenho, né, para exemplificar isso. Se a gente fosse usar essa técnica de centrifugação, que às vezes precisa fazer, né, com sangue lá, para se estudar, né, se coleta, né, do indivíduo uma amostra, né, de sangue e passa pelo processo lá de centrifugação. E aí a gente teria, né, por exemplo, aqui, se a gente fosse fracionar, né, a gente teria 55% o plasma, né, que é essa parte líquida, ou seja, a água, né, ali dentro desses 55% tem 92% é água, ou seja, é basicamente água com nutrientes ali dissolvidos, né, e os 45% que são os elementos figurados, que é a parte sólida, né, que é os eritrócitos, também chamado de hemácias, glóbulos vermelhos, e os leucócitos, glóbulos brancos, também chamados, e as plaquetas, que são os fragmentos celulares, né, que são elementos envolvidos aí na coagulação sanguínea. Então, isso é o sangue. A produção, né, das células sanguíneas, ela se dá por um processo que a gente chama de hematopoiese. Não esqueçam esse nome, né? Hemato vem de sangue, tá? Então, hematopoiese é a produção de células sanguíneas. Tanto as células vermelhas, os glóbulos vermelhos, né? Quanto os glóbulos brancos. E também até, né, os fragmentos celulares ali, as plaquetas. Então, esses elementos figurados, né, do sangue, essa parte sólida, é produzido por esse processo chamado de hematopoiese, onde que se dá essa produção das células sanguíneas, tanto brancas quanto as vermelhas, e os fragmentos. Se dá na medula óssea vermelha, que eu acredito que em algum momento aí da vida de vocês já ouviram falar da medula óssea vermelha. Já ouviram falar, certo? Sim. Então, o que é a medula óssea vermelha, né? É um tecido esponjoso que fica dentro de alguns ossos do nosso corpo. É isso daqui, ó. A medula óssea vermelha é isso daqui. Está localizada até aqui numa região do osso que a gente chama de epífise, que são essas extremidades, né? Então, essa medula óssea vermelha é um tecido esponjoso que fica dentro de alguns ossos do nosso corpo, os ossos grandes, como o do fêmur, por exemplo. Ok? E é ali que está se dando a produção das células sanguíneas, tanto brancas quanto vermelhas, né? Essa célula aqui, hemocitoblasto, é um tipo de célula-tronco, que inicialmente, né, é uma célula-tronco, é uma célula que não tem especialização, depois ela se diferencia. Ela pode se diferenciar em 3 linhagens aqui diferentes, né? A gente vai ter o eritroblasto, que depois vai dar origem às hemácias, quando essas células sofrerem maturação, depois o mieloblasto, que vai dar origem aos leucócitos, e o megacariócito, que vai dar origem aos fragmentos aí, que a gente chama de plaquetas, ok? Então, recapitulando aí, onde que as células sanguíneas, tanto brancas quanto vermelhas, e até os fragmentos celulares, ou seja, os elementos figurados do sangue, são produzidos na medula óssea vermelha, tá? Medula óssea vermelha, porque a gente já tem medula óssea amarela, mas que não está envolvida com esse processo. Então, se dá na medula óssea vermelha, que é um tecido esponjoso que fica dentro de alguns ossos do nosso corpo. Por isso que a pessoa lá, quando tem aquele tipo de câncer, né, considerado um câncer sanguíneo, a chamada, né, leucemia. O que é leucemia? Esse indivíduo está com a medula óssea vermelha, está doente, vamos assim falar. E aí ele está produzindo poucas células vermelhas, por exemplo, dessa linhagem aqui do eritroblasto, ok? E a pessoa, né, características, sintomas, ficar com uma anemia muito profunda. Então, essa é uma característica lá de um indivíduo que está com leucemia. E aí se tem tratamentos, né, um deles substituir essa medula óssea vermelha por transplante, né,
Inclusive, eu sou até doador de medula óssea, né? Vermelha me cadastrei voluntariamente. Então, indivíduos que são bioquimicamente compatíveis, claro que não são idênticos, né? Idênticos só são gêmeos idênticos, que a gente chama de monozigóticos, mas, né, indivíduos ali aproximados bioquimicamente podem doar para outro, né? A sua medula saudável, uma parte dela. E aí, o que você faz, né? Por exemplo, essa medula óssea aqui vermelha de um indivíduo doente. Aí, primeiro, eu tenho que matar esse tecido que está doente com radioterapia ou alguma outra técnica lá, e aí depois se transplanta lá do indivíduo sadio uma parte da sua medula óssea vermelha para esse indivíduo aqui. E aí, essa produção depois se dá até relativamente rápida, tá? Que esse indivíduo começa a produzir células saudáveis aí novamente, tá? Só comentando aí de um modo geral o que é a leucemia e como que se daria esse processo aí. Bom, agora vamos para outra parte aí do nosso estudo aí do sistema vascular. A gente falou do sangue, agora a gente vai falar dos vasos sanguíneos. A gente tem 5 tipos de vasos sanguíneos. E aí, para nossas provas, né, porque a ideia aqui é que a gente pega alguns macetes, não os bizus, para a gente resolver nossas provas lá, né, que vocês têm que fazer. E aí vocês vão ter que prestar atenção principalmente em 3 vasos sanguíneos, que são os que aparecem mais, tá? As artérias, os capilares e as veias, tá? Então, foquem principalmente nesses 3 aí, tá? Esses 3 vasos sanguíneos. As artérias, guardem bastante essa informação, as artérias são vasos que levam o sangue do coração para alguma região do corpo, tá? Então, as artérias são vasos que estão carregando sangue para alguma parte do corpo. As veias são vasos que estão trazendo sangue de alguma parte do corpo, ok? Guardem bastante essa definição aí. Deixa eu ver aqui no próximo desenho, já vamos chegar lá. As arteríolas, elas são artérias em miniatura, ok? Os capilares, né, são os vasos mais finos que a gente tem no nosso organismo, ao nível dele que ocorrem as trocas. Então, quando o sangue, né, por exemplo, está transportando nutrientes e gases, e aí quando chegar lá no órgão lá, que tem que chegar nesses nutrientes e gases, essas trocas vão ocorrer ao nível dos capilares, não é ao nível das arteríolas, nem das artérias, muito menos das vênulas e veias, tá? Porque as vênulas e veias, a função delas é retornar o sangue para o coração, ok? Então, vamos aqui ver aqui algumas definições bem legais, né? As características, né, desses vasos sanguíneos. As artérias, elas são mais espessas que as veias. Essa informação para a gente é muito importante. Cai muito nas questões da UERJ, perguntando a diferença desses vasos sanguíneos, tá? Das artérias para as veias, ok? Então, as artérias, elas são vasos que são bastante espessos. Significa que tem várias camadas de tecido. A gente tem 3 camadas de tecido lá. A gente tem um tecido conjuntivo com fibras elásticas, que é o que dá uma condição para as artérias se distenderem, por exemplo. As artérias são vasos que conseguem se distender. Por quê? Nas artérias, o sangue flui com muito maior pressão. Então, ela precisa suportar essa pressão, né? A pressão que a gente chama é o sangue que faz ali na parede interna, né, desses vasos. Então, gera uma pressão ali. Então, para ela suportar essa pressão, né, as artérias têm uma grande quantidade de uma fibra elástica chamada elastina, que dá essa característica aí, né, elástica, ela consegue se distender suportando essas pressões. Tem uma camada de músculo liso também, essa camada aqui é importante, porque onde que ocorre o nível das contrações, quando o vaso precisa, por exemplo, diminuir de calibre ou aumentar de calibre. É o que faz aí a pressão aumentar ou diminuir, respectivamente, tá? E a gente tem um endotélio, que é a camada mais interna, que é a que está em contato com o sangue, com o tecido sanguíneo, tá? Uma camada bem fina. Os capilares só tem um endotélio, uma camada de tecido só bem fina, né? Os capilares, para vocês terem uma noção, ele é mais fino do que nossos fios de cabelo. Não é o meu caso, que eu não tenho cabelo, mas o de vocês. Então, os capilares, eles são mais finos do que, né, os fios do cabelo de vocês, que é o que chega lá nos órgãos lá, e é ao nível deles que vai ocorrer as trocas lá, tá? Levar nutrientes, gases, recolher excretas, tudo que o sistema circulatório, né, transporta. As veias,
elas já são menos espessas, ou seja, elas têm menos camada ali de tecido. Ela é formada também por tecido conjuntivo com fibras elásticas, mas possui menos fibras elásticas. Por quê? O sangue nas veias, né, ele flui com menor pressão, porque ele está retornando para o coração. Então, esse sangue não está com muita pressão mais, tá? Então, ela não precisa de uma grande quantidade de fibras elásticas. Ok? E aí, por exemplo, ela já tem uma outra proteína, que é o colágeno, tá? Que dá uma resistência, mas não se distende tanto quanto a elastina, por exemplo, tá? Não tem essa característica igual da elastina. Tem músculo liso também, ok? E endotélio, só que, né, menos espesso. A gente tem aí o desenho, né, desses 3 vasos sanguíneos principais aí que a gente tem que focar, né? Aqui a gente tem, né, a artéria. Então, a gente está vendo aqui, né, o tecido conjuntivo. Aqui a gente tem, né, as fibras elásticas, né, e o músculo liso ali indo mais internamente. A gente tem um endotélio lá que é o mais interno, que aqui está fluindo sangue, né? O endotélio é essa camada aqui mais interna, o sangue está em contato com ele, tá? Então, as contrações, por exemplo, né, para aumentar ou diminuir o calibre das artérias, né, acontece aqui ao nível aqui do músculo liso, ok? Aí a gente está vendo aqui o capilar, que só tem um endotélio, é bem fino, né? E a gente tem as veias, né? Que elas são menos espessas, né? Embora tenham formada basicamente pelos mesmos tipos de tecido, porém, esses tecidos são menos espessos aqui nas veias, porque o sangue aqui está fluindo com menor pressão, ela não precisa se distender, né? Resistir aí a essa pressão, né? Bom, agora vamos falar aí do nosso terceiro componente, né, do sistema circulatório, que é o coração, né, o miocárdio. Nos mamíferos e nas aves, esse coração ele é formado por 4 câmaras. Essa é uma informação bem importante para a gente, né? Então, a gente tem lá 2 câmaras que são superiores, né, estão acima, né, que são chamados átrios ou aurículas. A gente normalmente vê com o nome de átrios mesmo, e aí a gente tem um átrio direito e um átrio esquerdo. E a gente tem as câmaras inferiores, que são os ventrículos, são 2, né? A gente também tem o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. Então, é assim nos mamíferos, ou seja, nós, né, seres humanos, e nas aves também. Aí a gente tem um desenho de um coração, não é aquele bonitinho que vocês fazem lá no papel, né? Então, esse é o nosso coração, né? Um desenho esquemático aí, né, de um coração humano, né? Então, aqui a gente tem as câmaras superiores, olha aqui, o átrio direito e o átrio esquerdo. E as câmaras inferiores, né? O ventrículo direito, que está logo abaixo do átrio direito, e o ventrículo esquerdo. Deixa eu só colocar aqui meu notebook para carregar. Ok? Bom, outra coisa importante que a gente tem que saber, pessoal, isso daqui, ó. O sistema circulatório humano é fechado, duplo e completo. O que vem a ser essas 3 coisas aí? Fechado, porque o nosso sangue ele flui o tempo todo dentro dos vasos sanguíneos. Claro que isso é até lógico para a gente, para nós, né, seres humanos, mas não é o que acontece em outros animais, não, tá? Tem animais que o sangue não fica o tempo todo dentro dos vasos sanguíneos, não. Em algum momento ele deixa, por exemplo, alguns vermes, alguns filos de vermes, deixa esses vasos sanguíneos, vai para uma cavidade, por exemplo, lá, tá? E aí depois retorna. Isso, claro, gera uma menor pressão lá, né, para a circulação. E isso seria o contrário do fechado, que a gente chama de sistema circulatório aberto, tá? Então, recapitulando aí, o que significa ser um sistema circulatório fechado? Porque o nosso sangue, o tecido sanguíneo, né, está fluindo o tempo todo dentro dos nossos vasos sanguíneos. Isso é o normal. Então, por isso, fechado. Por que duplo? Porque a gente tem 2 circulações, uma pequena e uma grande, que a gente já vai falar delas, tá? Então, por isso, duplo. Nosso sistema circulatório é duplo. Porque tem animais, por exemplo, né, que essa circulação já é simples, passa apenas uma única vez pelo coração. E no nosso caso, passa 2 vezes, tá? Na pequena e na grande circulação. E completo. Completo por quê? Porque o nosso coração tem aquelas 4 câmaras lá e elas são divididas, não existe comunicação
entre elas, né? A gente não tem uma mistura, né? Melhor dizendo, a gente não tem uma mistura de sangue venoso com sangue arterial, fica melhor assim falando, então por isso completo. Tem animais que têm, né? Como os anfíbios lá, esse sistema é incompleto, porque existe uma mistura de sangue arterial com venoso. E aí, por exemplo, os anfíbios têm que complementar sua respiração, né? Por causa dessa mistura de sangue arterial com venoso pela pele. Por isso que eles também respiram pela pele, além dos pulmões. Os pulmões dos anfíbios não são tão eficientes igual das aves e dos mamíferos e dos répteis, da maioria deles. A gente tem um outro desenho aí agora, que ele está relacionando, além do coração, os pulmões. E aí a gente está vendo os dois tipos de circulações que a gente tem. A gente tem a pequena circulação. O que é a pequena circulação? A pequena circulação é aquela circulação que vai somente ao nível dos pulmões, ok? Ela é chamada de pequena circulação ou circulação pulmonar. A grande circulação é a circulação que sai do coração e vai para todo o corpo, que é a chamada circulação sistêmica. Então, vejam bem, vamos acompanhar aqui o trajeto, usando o coração como ponto de partida da grande circulação. Aqui a gente tem no ventrículo esquerdo, que é a câmara inferior, ele está aqui, tá? Ventrículo esquerdo. Aí que sai o sangue oxigenado, lembrem, né, que já aconteceu a hematose lá, o gás oxigênio se difundiu para os pulmões, né, e chegou até aqui o ventrículo esquerdo. Aí do ventrículo esquerdo vai sair pela aorta, a artéria aorta, que é essa aqui principal do corpo, né, a artéria aorta. Depois essa artéria vai se ramificar em arteriolas, que são artérias com calibres menores, né. Depois isso chega lá nos órgãos, e aí a gente vai ter os capilares que chegam nos órgãos, e aí vai levar o gás oxigênio lá. Aí começa a recolher CO2, uma parte dele, né, que a gente viu uma parte dele, não é todo, e aí o CO2, né, vai sendo recolhido lá pelas vênulas, depois que se reúne em veias, e a veia cava, que é a nossa principal do corpo. Aí retorna esse sangue venoso, por isso que ele está com uma coloração azul, né, que é um sangue mais saturado em CO2 do que o oxigênio, e aí chega lá no átrio direito, que é a câmara superior direita. Quando tiver na câmara superior, ele manda para a câmara inferior. Aí vai mandar aqui para o ventrículo direito. Lembrem que esse sangue precisa se oxigenar, ele veio de todo o corpo. Aí aqui do ventrículo direito vai ter as artérias pulmonares que vão levar até os pulmões, e aí vai se oxigenar esse sangue lá, hematose. E aí dos pulmões, esse sangue oxigenado, mais saturado em oxigênio, é recolhido pelas veias pulmonares, e as veias pulmonares trazem até aqui o átrio esquerdo, que é a câmara, né, superior esquerda. Do átrio esquerdo manda para o ventrículo esquerdo. Do ventrículo esquerdo recomeça a grande circulação, ok? Aí vai aqui tudo de novo. A gente vai ver em outro desenho aqui, tá? Vamos lá de novo. Porque assim, no início pode não ser tão elementar entender aqui, mas é fundamental que vocês entendam. Porque eles vão colocar nas questões da UERJ para vocês saberem qual que é o trajeto do sangue, tá? E aí, por exemplo, o sangue oxigenado, que vai para todo o corpo, sai pelo ventrículo esquerdo, ok? Pela artéria aorta, que é a principal do nosso corpo, né? Aí ela está aqui. Aí foi, né? Vai se ramificar lá em arteríolas, depois nos capilares, nos órgãos, levou esse oxigênio e recolheu o CO2. Vênulas, depois de veias, e aí a veia principal do nosso corpo, a veia cava, que está recolhendo esse sangue, né, saturado mais em CO2, e aí chega lá no átrio direito. No átrio direito vai mandar para o ventrículo direito. E aí lembra que esse sangue tem que oxigenar. Do ventrículo direito, as artérias pulmonares vão mandar isso lá para os pulmões, para se oxigenar, hematose, né? Vai ocorrer as trocas lá. E aí, perdão, falei veias pulmonares? Não, né? Artérias pulmonares, tá? Aqui são artérias que estão levando, tá? Para os pulmões lá. Aí, beleza, se oxigenou. Depois aqui, as veias pulmonares trazem esse sangue oxigenado para o átrio esquerdo. O átrio esquerdo manda para o ventrículo esquerdo, tá? E aí fica assim. Temos um outro desenho aí de um coração para a gente ver isso. Observem aqui as câmaras superiores. A gente tem o átrio direito, átrio esquerdo, a gente tem o ventrículo direito, né? E o ventrículo esquerdo ali.
vocês podem observar que a veia cava, né? E aí o seu ramo superior a gente chama de veia cava superior, que desemboca lá no átrio direito, né? Aqui que está trazendo o sangue de todo o corpo, né? Que precisa se oxigenar, beleza? Bom, como que se dá o retorno desse sangue venoso, né? Que é um sangue mais saturado em CO2. Conforme eu falei lá no início, não sei se vocês prestaram atenção, esse sangue nas veias, ele não está com muita pressão, mas aí, por exemplo, ele está lá nos membros inferiores, na sua perna. Como é que esse sangue vai retornar para o coração se não tem pressão? É uma pergunta que vocês poderiam estar se fazendo. Bom, aí tem 3 mecanismos que fazem com que esse sangue retorne para o coração, já que não tem muita pressão. A gente tem as válvulas venosas, então a gente tem válvulas lá nas veias, lá na base delas lá, que se abrem em sentido apenas do coração. Então, conforme esse sangue vai fluindo, né, retornando para o coração, essa válvula só se abre em sentido do coração e depois ela se fecha para esse sangue não descer, ok? O outro mecanismo aí também são os músculos esqueléticos, então, que fazem os grandes movimentos aí do nosso corpo. Então, por exemplo, né, conforme a gente anda, né, ou faz contrações lá na perna, lá, na nossa batata da perna, né, que o pessoal chama popularmente de batata da perna, né, então contraem as veias, imagina um canudo, aí você contrai no canudo, aí esse líquido está subindo, é basicamente isso que está acontecendo, tá? Então, por isso que a gente não deve ficar muito tempo nem sentado, nem muito tempo em pé, né? Porque isso impede, né, acaba impedindo esse fluxo normal de retorno do sangue, né, para o coração. Por isso que algumas pessoas desenvolvem alguns problemas aí circulatórios, outros são genéticos também, até problema nessas válvulas aqui também, tá? Tudo isso pode acontecer. E o terceiro mecanismo aí é o diafragma. Lembra desse músculo que é exclusivo dos mamíferos, que faz parte lá da mecânica do sistema respiratório? Então, o diafragma, né, que divide a cavidade torácica e abdominal, toda vez que a gente inspira, ou seja, entra gás oxigênio, ele faz movimentos lá e contrai as veias também. Aí faz com que o sangue retorne para o coração. Então, agora vocês já sabem responder como é que o sangue retorna para o coração, o sangue venoso da grande circulação, se não tem pressão, graças a esses 3 mecanismos aí. E isso é importante a gente saber para vocês responderem lá nas provas lá, tá? Aí a gente está vendo um desenho disso, né? A gente tem aqui o músculo esquelético, né? Que a gente tem aí, e aí quando ele contrai, né? E acaba contraindo a veia, esse vaso, e aí o sangue vai subindo, ok? E aí a gente também tem as válvulas, tá vendo aqui? Elas se abrem em sentido do coração apenas, e conforme esse sangue sobe, ela fecha, né? Para impedir aí que ele desça, ok? Basicamente isso. E o diafragma também, que não está aí no desenho, né? O coração humano, ele é dotado de um certo automatismo, que a gente fala, né? Embora ele possa ser regulado lá pelo sistema nervoso, pelo sistema autônomo, ele é regulado pelo sistema autônomo, né? A gente também tem uma própria atuação do próprio miocárdio, por meio das suas próprias células, que, né, regula, né, marca lá os batimentos cardíacos. Então, assim, a gente tem as células lá, que geram impulsos elétricos, que é o chamado marca-passo natural. Aqui a gente tem o nódulo. Eu só vou explicar de uma maneira geral, tá, pessoal? Que vocês não precisam saber isso aqui tão tecnicamente, não. Mas é só para vocês terem um entendimento melhor por que o coração ele tem batimentos cardíacos regulado por ele mesmo, pelo miocárdio, ok? E também o sistema nervoso autônomo também pode regular lá por meio da adrenalina e da acetilcolina. Mas aqui a gente tem o nódulo sinoatrial, que são células, de agrupamento de células aqui do miocárdio, que ficam na base da veia cava, aqui do ramo superior. Aqui é gerado impulsos elétricos que manda para esse outro nódulo aqui, atrioventricular, que fica entre o átrio e o ventrículo, e daqui migra, né, por meio desses feixes aqui que vocês estão vendo, que se ramifica para o lado direito e esquerdo, que é o que faz as contrações aí, tá, do miocárdio. É importante a gente dizer que, né, as contrações das câmaras superiores se dão ao mesmo tempo. Então, por exemplo, quando o átrio direito e esquerdo estão contraídos, ou seja, mandando sangue para as câmaras inferiores, né, os ventrículos,
a gente vai chamar isso de sístole, a contração. E aí os ventrículos estão relaxados, que é o que a gente chama de diástole, beleza? E aí depois, quando os ventrículos, tanto o direito quanto o esquerdo, estiverem contraídos e eles estão ao mesmo tempo, na sua sístole, os átrios, as câmaras superiores, estão em diástole, em relaxamento, tá? Então, ou seja, quando as superiores estão contraídas, as inferiores estão relaxadas. Quando as inferiores estão contraídas, as superiores estão relaxadas, ou seja, né, contração a gente chama de sístole e relaxamento diástole, ok? Entre o átrio direito e o ventrículo direito, existe uma válvula aqui que fica regulando a passagem do sangue, que é a chamada tricúspide. A gente também tem que saber o nome dessa válvula. Por quê? Né? Essa válvula está regulando aqui o sangue. Então, quando o sangue está aqui no ventrículo direito, ele não pode refluir para cima, ok? Então, tem essa válvula regula essa passagem aí, para não permitir essa subida. No no ventrículo esquerdo já tem uma válvula também, ela tem um outro nome, é a chamada bicúspide ou mitral, tem 2 nomes, e ela tem a mesma função, né, para esse sangue do ventrículo esquerdo não voltar, né, retornar aí para o átrio esquerdo, tá? Na base da aorta lá também, que é a artéria principal do nosso corpo, que está do ventrículo esquerdo, também tem as válvulas chamadas de semilunares, que elas impedem o refluxo da artéria para o ventrículo esquerdo, ok? Então, essas válvulas aí a gente tem que saber o nome e essa artéria principal e as veias, tá? Então, lembra aí da definição que eu falei lá no início? Artérias são vasos que saem do coração e veias são vasos que chegam no coração, tá? Então, para a gente não confundir, porque nas questões de provas eles gostam, né, de brincar aí com uma questão, que né, tem uma pegadinha, deixa eu tirar aqui da minha apresentação só para comentar isso daqui, depois eu volto aqui para o sistema linfático, porque é bem tranquilo, a gente encerra. Só para a gente entender isso daqui. Então, pessoal, eu falei para vocês guardarem dessa forma, né, lembrarem dessa forma que artérias são vasos que saem do coração, né, e veias são vasos que estão chegando no coração. Porque a gente tem uma ideia que artérias, né, estão sempre carregando sangue mais saturado em oxigênio. Beleza, né? A maioria das vezes. Só que no coração lá, não sei se vocês perceberam, é as artérias pulmonares que estão levando o sangue do ventrículo direito, que precisa se oxigenar para os pulmões. Ou seja, então são artérias que não estão carregando sangue oxigenado, ok? Então, a gente tem uma inversão ali somente no coração, tá? A pegadinha é essa no coração, que é o que eles vão brincar com vocês nas questões, tá? Já vi na UERJ, acho que até numa questão do Enem também, então eles gostam de brincar com essas pegadinhas aí, tá? E as veias pulmonares, lembra que eu falei que veias são vasos que estão trazendo sangue para o coração. Então, a gente tem as veias pulmonares que estão trazendo sangue dos pulmões para o coração. Então, são veias que estão carregando sangue saturado em oxigênio. Então, lembrando, podem anotar essa informação e essa observação, tá? Que a gente tem essa inversão somente no coração, tá? Então, a gente tem artérias que estão carregando sangue, né? Artérias pulmonares, sangue saturado em CO2, e as veias pulmonares, né? Que estão carregando sangue saturado em oxigênio. Essa inversão se dá só no coração. Entenderam aí essa questão, pessoal? Sim, professor. Não esqueçam disso daí, tá? Dessa pegadinha aí, tá? Vamos voltar aqui só para a gente fechar o sistema linfático. Sistema linfático, pessoal. O que é o sistema linfático? O sistema linfático ele é considerado um sistema paralelo ao sistema vascular sanguíneo, ok? O sistema linfático, ele não costuma cair muito, não, tá? Nas questões, não, mas é interessante que a gente saiba, tá? Ele é composto por 3 partes também. A gente tem os vasos linfáticos, a gente vai ter os linfonodos, também chamados de gânglios linfáticos, que são agrupamento de células que formam aí tecido conjuntivo. Então, os linfonodos são formados por tecidos conjuntivos, e a linfa. A linfa é o líquido que flui dentro dos vasos linfáticos. A linfa, pessoal, ela tem uma composição química muito semelhante ao do sangue. A única diferença
é que na linfa, guardem bastante essa informação, não tem células vermelhas, ou seja, né, eritrócitos, hemácias. Inclusive, ela tem até uma coloração, né, translúcida, porque ela não tem os glóbulos vermelhos, tá? Mas a composição química dela é semelhante à do sangue, exceto, né, os eritrócitos. Quais que são as funções do sistema linfático? São 3 aí que a gente tem que lembrar, tá? O sistema linfático recolhe, retorna líquido, né, intersticial, que a gente chama, para o sangue. O que é esse líquido intersticial? É porque entre as nossas células, a maioria delas, tem um líquido lá preenchendo elas. As células não estão no vácuo e a maioria delas não estão conectadas, grudadas, né? Isso só acontece lá no tecido epitelial, que as células lá estão como se fossem como tijolos lá, bem grudadas. Então tem um líquido lá. Esse líquido, de tempo em tempo, tem que ser retornado para o sistema vascular sanguíneo. Porque se acontecer como é que eu vou chamar essa palavra? Se acontecer um acúmulo desse líquido intersticial lá, já é o que a gente chama, o que a gente gera, né? O que a gente chama de edemas. Edemas são inchaços. Isso geralmente a gente vê em pessoas idosas, né? Que tem problemas circulatórios. Os membros, né, principalmente os inferiores, incham. O que é isso? É esse líquido intersticial que não está retornando para o sistema vascular sanguíneo. Isso acontece até muito no calor, tá? Com essas pessoas idosas. Então, se você vê aqueles pés inchados lá, né, é isso daí. Outra função do sistema linfático, participar do sistema de defesa também do corpo, do sistema imunológico, porque lá no sistema linfático também tem células de defesa. Eu falei para vocês que a composição da linfa é semelhante à do sistema vascular, né, exceto pelos glóbulos vermelhos, ou seja, então tem células de defesa lá também. E absorver lipídios do trato digestivo. Então, inicialmente, os lipídios, eles não vão para o sistema vascular sanguíneo. Primeiro, eles vão para o sistema linfático. Depois que eles vão para o sistema vascular sanguíneo lá, num outro processo lá, quilomicron, que vocês não precisam saber disso, tá? Ninguém vai perguntar isso para vocês, mas é isso daí. Primeiramente, os lipídios que são absorvidos lá no sistema digestório, lá no intestino delgado, né, que a gente ainda vai estudar, esses lipídios não vão direto para a corrente sanguínea. Então, eles vão para o sistema linfático e depois que o sistema linfático manda lá para ele, tá? Então, a gente está vendo aqui o sistema linfático, ó. São esses vasos aí, aqui dentro está fluindo a linfa. Essas bolinhas que vocês estão vendo, a gente tem várias pelo corpo. Isso daí são os gânglios linfáticos ou linfonodos. São tecidos conjuntivos. Aqui também ficam células de defesa, estacionadas, né? Isso aqui filtra a linfa também, essas regiões. E aí, por exemplo, quando a gente tem uma proliferação de células de defesa, né? O linfonodo incha, e aí muitas das vezes pode até doer, que é o que o pessoal chama de popularmente de íngua, isso é normal acontecer, porque essas células estão se proliferando lá para combater aquela infecção do micro-organismo, né? Da bactéria, do vírus, ok? É igual quando a gente tem um pelo encravado, né? Aí o linfonodo mais próximo ali daquele pelo encravado, né? Incha, por quê? Porque essas células estão se proliferando, libera toxinas lá também nesse tecido, né? E aí gera um inchaço, vermelhidão, e aí às vezes até dor também, tá? Tá tendo um combate lá, uma infecção, né? Então se retira um pelo encravado lá, ou pelo encravou alguma coisa, entrou uma bactéria lá e aconteceu esse processo aí. Então a íngua nada mais é do que um linfonodo inchado, tá? Então, era tudo isso daí, pessoal. Sistema circulatório. Acharam difícil? O que vocês acharam? Para mim, tá de boa. Beleza. Só prestem atenção no trajeto do sangue, né? O que é a grande e a pequena circulação, ok? Eu vou ver aqui 4 exercícios para a gente fazer aqui agora e comentar, tá? Deixa eu ver aqui. Então, peguem a apostila de vocês aí, botem na aula 15. Vamos lá, a gente vai fazer agora aqui, ó. Professor, 4. Oi, fala. O senhor pode tirar dúvida na questão 12 depois? Dessa aula? Sim. Ah, claro, sim. Então, vamos lá. Façam aí a questão número 4. Deixa eu ver aqui. Número 6, que é do Enem. 4, 6. Aqui. Questão 12, né, que é uma questão da UERJ, a gente aproveita já ela aí.
Então vamos fazer essas 3 aí, tá, pessoal? Faço essas 3, daqui a pouco eu chamo vocês, tá? Vou dar aqui comida para minha gata, essa morta de fome aqui, que já tá miando aqui, reclamando aqui, tá? Daqui a pouco eu chamo vocês.
Voltei aqui. Já vamos corrigir já daqui a pouco, tá, pessoal? Espera aí. Postei lá no grupo, pessoal, os slides da aula passada e a de hoje, tá? Baixa lá depois lá. Bom, vamos corrigir aí. Conseguiram fazer? Deu tempo? Uhum. Beleza, então, vamos lá. Questão, deixa eu falar aqui a qual? Número 4, né? Vamos lá. O sangue que deixa o ventrículo direito e o que deixa o ventrículo esquerdo irão, respectivamente, para a... E aí? Ventrículo direito e ventrículo esquerdo. Ele quer saber para onde que esse sangue vai, né? Professor, eu coloquei letra E. Letra E? Não sei se estou certo. Não, né? Não. É a letra A, tá? Lembra do que eu falei? Artérias são vasos que saem do coração e as veias trazem, né? Por exemplo, quando está lá no ventrículo direito, esse sangue veio do átrio direito e que veio de todo o coração, que veio de todo o corpo. E esse sangue precisa se oxigenar. Se oxigena onde? Nos pulmões. Então, quem leva sangue para algum lugar são as artérias. E aí, no caso, a artéria pulmonar que vai levar até os pulmões para se oxigenar, ok? E quando estiver no ventrículo esquerdo, aí vai para a artéria aorta, que é a principal do corpo, tá? Que aí vai levar para todo o corpo. Ok. Alguém ficou com dúvida aí nessa questão, pessoal? Vamos lá. A outra foi a questão 6, né? Isso, 6. Vamos lá. Deixa eu ler aqui. Questão do Enem. Um paciente deu uma entrada... Então, tá o resultado de um hemograma, né? Relacionando os sintomas apresentados pelo paciente com os resultados do seu hemograma, constata-se que... E aí? A gente tem aí no hemograma, né, o valor de referência, que é o valor normal, e do paciente. O que vocês podem interpretar aí desse exame aí? Qual letra vocês responderam? Eu respondi letra A, mas eu fiquei em dúvida também. Qual? A letra C. Letra C? Então, na letra C, deixa eu ver aqui os glóbulos vermelhos. Os glóbulos vermelhos do paciente estão um pouco baixos, está vendo ali? O valor de referência é 4,8 milhões, né, por milímetro cúbico, e ele está com 4. Ok, só que ali na letra C tem um erro, ó. Ele fala ali, ó, a alternativa, né? Ó, a dificuldade respiratória decorreu da baixa quantidade de glóbulos vermelhos. Até ali estava correta. Só que quando ele fala ali que são responsáveis pela defesa imunológica, está errado. Quem é responsável pela defesa imunológica são glóbulos brancos, leucócitos, tá? Cuidado com essas pegadinhas, tá? Sim. Então, a gente tem que saber a função, né, de cada célula sanguínea. A branca e a vermelha. Vermelha é transportar o oxigênio. Branca é fazer defesa imunológica, tá? Então, por isso. Você está correta, a resposta correta é letra A, tá? As plaquetas, que são esses elementos envolvidos na coagulação sanguínea. Então, como esse paciente está com plaquetas baixas, você pode ver ali que ele está com 200, sendo que o valor normal é entre 250 e 400, então ele está tendo sangramento, tá bom? Esse, por exemplo, é um dos perigos da dengue quando ela evolui para um quadro hemorrágico. Por quê? A dengue é uma doença, né,
causado por um vírus e que diminuiu o número de plaquetas. Então, você pode ter sangramentos espontâneos e até evoluir para uma hemorragia. Isso é perigoso, tá? Por isso que quando a pessoa tem dengue, eu, por exemplo, tive dengue uma vez e ainda posso ter outras 3, porque são 4 vírus diferentes, e aí quando você tem uma, você fica, né, imunizado, né? Então, posso ter outras 3 vezes, espero que nunca mais, porque foi a pior coisa que eu tive na minha vida, dengue. E aí a gente fica fazendo exame lá para contar o número de plaquetas, tá? Isso pode ser até uma questão do Enem também, relacionar isso com a dengue, tá? E aí vai diminuindo o número de plaquetas, a pessoa pode ter hemorragias, tá? Vamos lá, questão 12, né? Deixa eu ler a questão aqui que ainda não tinha lido não, tá? Ah, tá. Essa questão aí, pessoal, número 12, né? Ela parece difícil, mas não é não, tá? Qual letra que vocês responderam aí? Qual foi a resposta de vocês? Professor, eu coloquei letra A, mas eu fiquei entre A e B. Então, a resposta correta é letra B, tá? Nessa situação aí, o que acontece, né? Eles gostam muito de brincar com essa questão aí, né? Dessas condições. Quando a pessoa está em cidades acima do nível do mar, né? Eles gostam muito de usar esses exemplos, lá o ar é rarefeito, que significa que aquele ar ali tem menos concentração de oxigênio, ok? O indivíduo que mora nessas regiões, ele já está aclimatado, né? Ele já está adaptado, ele tem mais hemácias do que nós, que estamos aqui no Brasil, né? Um país ao nível do mar, né? Isso para maximizar o transporte lá de oxigênio. É por isso que o fator ali é a concentração de oxigênio, tá ok? Por isso é a letra B, tá? Na questão número oxigênio ali, mostrando ali a questão, o exemplo 2 ali que ele está relacionando, tá? A gente está vendo ali a associação da hemoglobina com o oxigênio, né? O oxigênio se associa com a hemoglobina, formando essa oxihemoglobina, ou seja, né, essa proteína, esse pigmento com o gás oxigênio, a gente chama de oxihemoglobina, que aí se dá o deslocamento, né, da reação, tanto para lá quanto para cá, ou seja, da direita para a esquerda. Por quê? A função desse composto aí que é formado, a oxihemoglobina, é só transportar o gás oxigênio e depois, né, se dissociar. Lembra que eu falei que é um composto instável? Porque a função é só transportar? Então, é por aí, tá? Consegui tirar um pouco da sua dúvida? Mais ou menos. Mais ou menos? Tá, vamos lá de novo tentar. Você ficou na dúvida com a questão A, né? Não é isso? Concentração de oxigênio, né? Porque eu pensei que, tipo, precisava... tem oxigênio e a hemoglobina. Mas aí eu pensei que isso abaixava. Então, teria que ter mais na 1, porque aí se fosse para 2 e retornasse, ia, tipo, sei lá, tá em equilíbrio. Eu não sei explicar. Entendi. Não, acontece que essa reação ela se dá tanto para a direita quanto para a esquerda. Essa reação aí, porque a função da hemoglobina é só transportar o gás oxigênio. Por que a gente está falando ali que está se dissociando para o número 2 ali, né? Ele está usando o número 2. Porque depois a hemoglobina ela tem que estar disponível novamente para transportar o gás oxigênio. Tá? Esse indivíduo ele tem mais hemácias, por exemplo, porque ele está num local, conforme eu já falei, de uma região rarefeita, com pouco gás oxigênio, e aumenta-se o número de hemácias para maximizar esse transporte. Então, depois a hemoglobina, que está lá nas hemácias, ela tem que estar livre de novo. Então, por isso que a gente está vendo ali a seta voltando. Eu não sei se agora ficou um pouco mais claro. Eu entendi agora, professor. Tá. Beleza? Pessoal, o restante façam em casa, né? Em casa, olha isso, né? De novo. O restante façam, né? Aí, posteriormente, a aula. E aí, na próxima aula, eu posto o gabarito e a gente dá continuidade aí, tá? Se tiverem dúvidas na próxima aula de alguma questão específica, anotem.
ou alguma dúvida na parte teórica que a gente vai tirar na próxima aula, tá bom? Ok. Tá. Vejo vocês então semana que vem. Se cuidem. Tchau, professor. Tchau.